Boa tarde a todos, amados irmãos e amigos. Que as bênçãos de Jesus, nosso guia e modelo maior, se faça presente em nossas vidas, em nossas casas, em nossos espíritos. Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui tendo a oportunidade de fazer uma meditação, fazer uma reflexão sobre os ensinamentos desse grande mestre e amigo que é o nosso Jesus. E que nesta tarde de domingo possamos levar esse acolhimento, essa palavra amiga, essa reflexão. Todos nós que ainda estamos nesse momento ainda de pandemia, mas que juntos vamos conseguir superar e passar, né? É só uma chuva que estamos passando. Se Deus quiser, isso vai terminar o mais breve possível, né? E podemos nos rever, nos abraçar, né? Nos beijar, nos confraternizar e estarmos juntos, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos desta forma remota, mais uma vez, fazer a reflexão sobre o livro do Evangelho segundo o Espiritismo para todos nós. Nesta tarde nos foi dada a lição do capítulo 15, que se intitula O Maior Mandamento, item 4 e 5. Mas antes da gente fazer, né, a nossa leitura, a nossa reflexão, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, né? Nosso Pai maior. E que neste momento vamos elevar esse pensamento em oração e em prece. Querido Pai maior, Deus, nesta tarde que aqui nos encontramos reunidos para refletirmos sobre mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus, pedimos a Tua proteção amiga e amorosa, Pai, para todos nós. Derrama bênçãos, nos consola, nos conforta, nos fortalece e nos ampara. Que a Tua luz, Senhor, possa iluminar a cada um dos Teus filhos amados, onde quer que estejamos. Abençoa e ampara o nosso Brasil, essa pátria do Evangelho, e a todos nós, Senhor, que ainda se encontram no sofrimento, na dor, na agonia, na desesperança. Que Tu possa tocar em cada um dos nossos corações e reviver a esperança de dias melhores, Senhor. Nos conforta, nos ajuda, nos reergue, Pai amado, porque sabemos que é através do nosso querido Jesus é que podemos chegar a Ti e com certeza mais na frente brilhará a luz da esperança e do amor e de dias melhores que estão por vir. Neste momento, que a Tua luz possa nos abençoar e consigamos, Senhor, neste momento, nesta tarde de estudo e aprendizado, refletir um pouco mais dos Teus ensinamentos. Que a Tua luz nos envolva e nos fortaleça hoje e sempre. Assim seja. E assim sendo, como eu falei, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 15, né, nos itens 4 e 5, que se intitula O Maior Mandamento. Eu acho pertinente a gente fazer um pouco da leitura da lição e podermos refletir juntos sobre o que Jesus nos chama a atenção nesse capítulo, que se intitula O Maior Mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis vosso próximo como a vós mesmo.
Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Isso está também em São Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40. E no item 5, continua a lição. Caridade e humildade. Tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e o profeta estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor a Deus e do próximo, ajunta. E eis o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode amar o próximo sem amar a Deus, e que não se pode amar a Deus sem amar o próximo. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo, se faz contra Deus. Mas não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Essa foi a lição que Jesus colocou para nós, né? E aí, amar o próximo como a ti mesmo, né? O maior mandamento é amar a Deus, né? E o 2º, que é um complemento desse primeiro, era amar ao próximo como a si mesmo. E qual a medida desse a ti mesmo? Né? Porque Jesus, ele quando foi tentado pelo doutor da lei, né, sobre essa questão do maior mandamento, ele foi muito enfático, né, que o primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus, né, ao Criador, o que nos criou. Né? Mas não se pode amar ao Criador sem amar as suas criaturas, que somos nós, os seus filhos, né, que somos próximos. Então, para que a gente possa realmente amar a Deus, a gente também tem que aprender a amar ao próximo. E como é que a gente ama ao próximo? Né? Tem uma lição de Jesus que fala, né, que está bem detalhadamente na parábola do bom samaritano, que conta, né, que um homem foi ferido no meio da estrada, não é? E passou um levita, né, ignorou, né? Passou um sacerdote que também olhou aquele homem ali semi-morto e ignorou. E por último passou um samaritano, né, que não tinha nenhum título em relação aos outros 2. Né? Nem era sacerdote, nem era um levita. Era um samaritano, uma pessoa comum. E ele, vendo aquele homem semi-morto, tomou de compaixão para com ele. Né? E o que foi que ele fez? Ele foi até lá, né? Cuidou das suas feridas, vendo que ele precisava de um cuidado maior, levou ele até um estabelecimento, né? Pagou, né, a diária daquele homem lá e pediu, né, que fizesse tudo do bom e do melhor para que ele pudesse recuperar. Deu umas moedas inicialmente para aquele serviço e foi, né? Mas disse que quando voltasse recompensaria mais do que fosse gasto, né? E aí Jesus pergunta: quem é o meu próximo? Né? O meu próximo é aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, né? Ou que estão ao nosso caminho, é o nosso próximo. E é interessante chamar a atenção, amar ao próximo como a ti mesmo, que esse samaritano, ele não indagou se aquele homem tinha dinheiro, se tinha bens, se era, né, quem era ele, né, se ele tinha posse, se ele tinha nada. Ele foi e fez. Né? Então, o nosso próximo são aquelas pessoas que estão ao longo do nosso caminho. Né? Hoje é dia 16, né, 16 de maio,
né, de 2021. Então, essa semana, o início dessa semana, de segunda a terceira, a gente passou momentos bem turbulentos, né? Em questão de fenômenos da natureza mesmo, por questões de chuva, né? A gente viu na quinta e na sexta, a gente teve, né, grandes chuvas aqui, grandes pontos de alagamento. E, né, tivemos, né, pessoas, né, famílias que foram mortas, né, diante, né, desse aterramento, né, desse deslocamento de barreiras, famílias que ficaram soterradas. E aí a gente viu na reportagem que quando estava, né, descendo a lama, né, que é aquela água enlamada que desce das barreiras, os vizinhos não estavam preocupados, né, não só com eles, né, eles estavam preocupados também em salvar outras pessoas dali. Então a gente vê que o próximo são aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente vê que muitas vezes no dia a dia a gente exercita muito essa lição, né? E tem uma outra lição de Jesus que faz uma conotação com esse tema, né? O maior mandamento, amar o próximo como a si mesmo. É uma parábola, agora eu não me recordo o nome, mas é uma parábola que diz o seguinte, né? Havia um homem, né, que devia uma certa quantia de dinheiro a um senhor. E o senhor chama ele, né, e pede contas daquele dinheiro que ele estava devendo. Então ele, como não tinha como pagar, ele se ajoelha aos pés daquele senhor, pede compaixão, pede paciência, né? Pede uma oportunidade que ele não tem como pagar. Então ele faz, né, todos os meios, né, para que aquele senhor tivesse compaixão dele. E aquele senhor, vendo, né, aquelas palavras sinceras dele, vai e tem compaixão e perdoa a sua dívida e pede para ele ir. E aí o que acontece? Quando ele sai dali, né, aliviado, conseguiu, mas ele encontra no caminho uma pessoa também que estava devendo, não aquela mesma quantia, uma quantia até inferior à que ele devia àquele senhor. Então, ele pega aquele homem, né, pela camisa assim, e exige que aquele homem pague a ele o que ele está devendo. E o homem, curiosamente, faz a mesma coisa que ele fez ao Senhor, né, aquele Senhor. Se lança aos pés dele, pedindo misericórdia, dizendo que não tinha. Mas ele, né, o contrário do que aconteceu com ele faz o diferente, né? Ele não quer saber e ele manda prender, né? Não só ele, como a mulher e o filho dele. E aí o que acontece, né? O Senhor, sabendo disso, que ele tinha feito isso, manda chamar aquele homem e indaga ele: eu não te perdoei porque eu não fizesse o mesmo com aquela pessoa que te devia, né? E aí Jesus, nessa parábola, conta que da mesma forma é Deus. Da mesma forma que Deus nos concede o perdão das nossas ofensas, das nossas dívidas, dos nossos erros, Ele espera que nós agirmos da mesma forma para com o próximo, né? Aí está o maior mandamento, aí está a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Do mesmo jeito que nós queremos que Deus tenha misericórdia de nós, nós deveríamos também ter misericórdia daquelas pessoas que estão numa condição tal qual a nós ou até inferiorizada, né? Mas muitas vezes o nosso questionamento, que a maior dificuldade para com o próximo é a forma, né, o humor que ele traz, né, que ele traz trazendo para o nosso dia a dia. A gente está vendo cada dia mais pessoas mais estressadas, mais mal-humoradas, né? Às vezes um pouco mais agressiva nas palavras, nos atos, né? E aí a gente às vezes não tem a tolerância para com elas e informa que muitas vezes é
a maior dificuldade, né, desse lidar com o próximo, desse amar ao próximo é isso. E tem no Evangelho uma lição que sobre a questão da caridade, que uma das caridades que a gente menos pratica, né, porque tem a caridade moral e a caridade material, é a caridade moral. A caridade material a gente exercita todos os dias, basicamente, né? Que é pedir, a gente dá, a gente tem. Mas a caridade moral, que é suportar uns aos outros, isso é o que a gente menos faz, né? Esse suportar um ao outro, né? Esse tolerar um ao outro, esse amar um ao outro, tá cada vez ficando mais escasso, ficando menos frequente no nosso dia a dia. E o Evangelho vem nos chamar a atenção disso, porque nós precisamos exercitar esse amor. E esse amor, ele está dentro da gente. Quando Deus nos criou, ele colocou em cada ser a sementinha do amor. A gente precisa apenas fazer com que ela floresça, né? Então, as relações hoje em dia estão cada vez mais desgastadas, né? Cortadas por conta disso. Dessa dificuldade de relacionamento que estamos tendo um com o outro. E a partir daí a gente não consegue, né, amar aquela pessoa. E a única forma que a gente tem de progredir, de evoluir e de sofrer menos aqui na Terra é a prática do amor. Né? A gente muitas vezes está faltando da indulgência e da benevolência para com o próximo, mas gostaríamos que esse próximo tivesse conosco. Né? Esse comportamento tão simples que a gente deveria ter, né? Que seria tratar o outro bem e não esperar, né? Muitas vezes que as pessoas retribuam da mesma forma. Porque às vezes a gente, né, cria expectativa numa coisa que a gente não tem como conter. Mas a gente deve fazer a nossa parte, praticar a partir da gente, né? Então esse amor ao próximo, ele se estende de maneiras bem pequenas, né? Desde o bom dia, desde a forma de tratamento, desde a forma de você se expressar, da forma de você se preocupar, né? Joana de Ângeles comenta num dos livros dela que a humanidade hoje não consegue manter uma relação por muito tempo, porque tem uma relação de amizade, né? Porque esse suportar, esse entender um ao outro, né, tá ficando mais difícil, né? E a gente precisa manter as nossas relações de amizade, manter os nossos amigos, né? Que são eles que são o nosso suporte, né? Então a gente tem que saber tolerar, tem que saber perdoar, tem que saber darmos as mãos, né? O Santo Agostinho, ele, numa resposta da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele diz que o conhecimento a si mesmo é que vai nos permitir exercitar esse amor conosco e com o outro. E ele deu um exemplo muito eficaz quando ele disse que na última encarnação dele, ele procurou toda noite meditar sobre os seus atos e ver o que fez de bom, o que fez de ruim, o que acertou, o que errou, né? E aquilo que inquietava ele é que não tinha saído muito bom, então ele tentava no outro dia corrigir, né? Ou reparar. Porque nós somos passíveis de erro, claro, todos nós somos passíveis de erro, mas também somos passíveis de reparações, de modificações, de melhoramentos. Então precisamos nos melhorar, precisamos nos autoconhecer, saber o que nos irrita, saber o que nos aborrece e tentarmos melhorar essas condições que são
sentimentos interiores, né? A gente está passando por um momento de pandemia, de confinamentos em casa, e isso está desgastando grandes, né, problemas de ansiedades, né, de intolerância, de impaciência. Tudo é compreensível, mas precisamos entender que é um momento, a gente precisa, né, uns dos outros. Não podemos estar fisicamente, mas podemos estar virtualmente, telepaticamente, né? Existem hoje meios de comunicações que possibilitam a gente estar em contato com o outro, sem ser presencialmente, e até buscar, né, ajuda, né, de um profissional para que também possa nos ajudar, né, em algumas condições que a gente possa nos estar. Mas que o amor a Deus e ao próximo possa ser uma constante em nossas vidas. Que a gente tente, pelo menos, né, se a gente não faz, mas tente a partir de agora entender e compreender o outro, o que o leva, né, a fazer determinadas coisas. E também conversarmos, né, aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, mais amigos, a gente contar o que a gente não gosta, o que nos aborrece, né? E ter cada vez mais esse contato com a divindade mais apertada, né? Mais, como é que diz hoje em dia, mais plugada, né? Mais firme, porque Deus, ele está o tempo todo a nos abençoar, a nos envolver, a nos ajudar, a nos observar, né? Se o que a gente pede a Ele a gente está fazendo, né? Se a gente está querendo meio que enrolar Ele, né? Mas Ele sempre, como um Pai amoroso que é, sempre nos perdoa e dá sempre oportunidades de melhoramento e de reparação. Então, que esse amor a Deus e ao próximo possa ser uma constância em nossas vidas. E a gente só pode amar a Deus amando ao próximo. E a gente só ama o próximo quando a gente se ama, se conhece, né? E começa a praticar esse amor a Ele, né? Então, estamos no nosso tempo, na nossa reflexão. Que Deus possa nos abençoar, né? Convido a todos a fazer a leitura do Evangelho, que é muito importante, né? A gente ler e meditar nessas palavras, e que estamos distantes fisicamente, mas estamos juntos psicologicamente, emocionalmente, né? Vibramos todos na mesma sintonia, que é de amor e de paz, e que tudo isso passe, né? E que o amor seja, né, a nossa constância, e o que vai desabrochar, o que vai, né, nos abraçar mais na frente. Esse amor a Deus, ao Criador e a nós mesmos, né? Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, agradecendo a Deus a oportunidade, a espiritualidade maior e a todos aqueles, né, que participam conosco desse momento. Muito obrigada pelas vibrações, pelo convite, pelo apoio, pela ajuda. Que Deus possa nos abençoar. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pelas nossas vidas, pelas bênçãos que derramas todo dia em nossas vidas. Muito obrigada pelos nossos familiares e amigos, pelos nossos filhos, por aqueles que estão vibrando conosco, pela nossa melhora. Abençoa também os enfermos, os doentes, Senhor, os desesperados, para que eles possam agradecer a Ti a bênção que todo dia derrama sobre cada um de nós, deles. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por estar conosco neste momento, nos abraçando, nos envolvendo em paz, em equilíbrio e luz. Muito obrigada por tudo, pelas nossas vidas, pelo dom que é a vida. Muito obrigada. Que assim seja. E assim sendo, encerramos por aqui. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Assim seja.